demônio deixa a casa vazia, colocam 7 demônios piores. Você não pode lutar contra qualquer pecado, contra qualquer problema da sua vida, sem substituí-lo por uma solução maior do que esse problema. Ou então, se é um prazer, no caso da masturbação, você não vai conseguir lutar contra esse prazer se você não colocar um prazer maior. E eu explico isso depois de ler Hebreus 11, 23, que diz: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros deste tipo, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito e não ficou amedrontado com ele do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo. E aí o meu foco é o 26 e 27, que diz logo no final do 26. Na minha versão diz: porque contemplava a recompensa. Tem pessoas que dizem porque viu a Cristo. E aí no 27 vai dizer também no final: firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés, pela fé, fez tudo o que fez, libertou o hebreu, passou pelo Mar Vermelho, as pragas, etc. Porque ele viu a Cristo. Ele vislumbrou o Cristo, ainda no Antigo Testamento, ainda no Moisés, ele já tinha visto Jesus. Ele vislumbrou a recompensa. Ele viu que valia a pena todo aquele sofrimento, toda aquela luta, qualquer coisa que viesse de ruim. Quando ele comparava com Cristo, era mínimo. Então, valia a pena. Então, quando você vislumbra a Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a boa obra que Ele faz na sua vida, essa sua luta contra o seu pecado, seja qualquer pecado, ou aqui no caso da masturbação, é mínima comparada a Deus, aos prazeres de glorificar a Deus e usufruir de tudo que Deus pode nos dar. Se a sua vida é fantástica, independentemente de Deus, é porque você não está vendo a Cristo. Se você consegue me dizer: André, eu vou para a escola, aí eu venho para a igreja, e aí eu faço minhas coisas em casa, assisto minhas séries, então eu vou trabalhar, eu pago os meus boletos, eu consigo resolver toda a minha vida lindamente com a força do meu braço. Deus estando na minha vida ou não, hoje não ia causar problema nenhum se Ele não estivesse. Porque Deus hoje na minha vida não faz diferença nenhuma. Eu estou aqui por comodidade, eu estou porque eu gosto de vir para cá para a igreja. Você não está vislumbrando a Cristo. Porque até qualquer prazer que você possa vir a ter, através da masturbação, através de algo que você comprou com dinheiro, ou qualquer outra coisa, se comparado a Cristo, é mínimo. Se para você não está sendo mínimo, é porque você não está vislumbrando a Cristo. E aí você precisa voltar desde o primeiro passo, que eu falei, o primeiro ponto, de verificar o coração, que é identificar. E aí você vai precisar para o segundo ponto, que é descredibilizar, desacreditar esse prazer. O seu trabalho vai ser crer que esse prazer do orgasmo, naquele momento da vida, é mínimo, se comparado ao prazer que você pode ter em Deus. Isso vai ser fácil? Não. Mas Deus pode dar força para lutar contra isso. E aí, você precisa saber, primeiramente, no caso da pessoa viciada em masturbação e em pornografia, o que eu estou buscando do pornô. Eu estou entediado e quero entretenimento, eu estou cansado e eu quero espairecer a mente, ou sei lá, qualquer outra coisa. Você precisa substituir isso por outra coisa. É como a gente falou da questão da homossexualidade na primeira carta. Eu falei o seguinte: quando a gente já ouviu, quando desabafa com alguém
A pessoa fala assim, é só não pecar. Ou então, ou tô com insônia, é só dormir. Aí eu tô com falta de ar, mas tem tanto ar aí, dois ventiladores imensos na sua cabeça, balançando, mas a gente vai cair. Logo foi premonição para quem está assistindo. Como é que você está com falta de ar? Não é assim. Imaginando, eu perdendo a cabeça, sério. Meu Deus. Também eu não sei. Peraí. Não é fácil vencer o Não pecado. é fácil. Você vai precisar buscar em Deus forças e entender o que é que você está buscando. Você vai precisar buscar o que você está buscando nesses prazeres da carne. E pedir a Deus força para que você consiga vislumbrar, viver de fato os prazeres que a santidade de Deus pode nos distribuir. E aí, assim como a gente pode dizer, não peque quando você faça assim, é só para dizer para a pessoa que se masturba, troque esse momento de assistir pornografia por fazer essa funcional, por assistir uma pregação, por ler um bom livro do crente. Como assim? Isso não fosse da noite para o dia trocar o prazer de uma vontade, como se fosse tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Não vai ser fácil. Naquele momento que você está acostumado, terminado o bate-horário, terminado o bate-local, você ir ali e se masturbar, eu vou fazer uma piada muito importante. E se masturbar, na hora que eu falo assim, não, eu não vou. Hoje eu vou pegar a minha Bíblia e eu vou ler o capítulo da Bíblia aqui. Por mais boa leitura que seja, naquele momento ali, não vai satisfazer o desejo pelo qual a sua carne está sentindo. O prazer que a sua carne está falando. Não vai ser fácil. Talvez seja uma luta de anos, mas com certeza, na força do seu braço, meu Deus, na força do seu braço, você não vai conseguir. Vai ser na força de Deus, vai ser Deus agindo com você, que você vai ter força para lutar contra esse pecado. Você precisa, isso aqui é uma necessidade quase fisiológica, você precisa conseguir sentir prazer em tudo que Deus te deu. Nós devemos glorificar a Deus por tudo que fazemos. E nós devemos também sentir prazer em tudo que Deus dá. Vamos falar isso sobre gozo, a Bíblia vai falar sobre gozo várias vezes na Bíblia. Se regozijar, gozar das maravilhas que Deus te dá, usufruir das maravilhas que Deus dá. Você precisa conseguir sentir prazer na sua família, sentir prazer nos seus amigos, numa leitura da palavra, no vir ao culto. E é através dessa busca por prazer em tudo que aí você vai conseguir lutar contra isso dia após dia. É fácil, não é fácil, é difícil. Não só nesse pecado, mas como qualquer outro. Neste pecado, eu acho que é um pouco mais difícil, como eu já falo disso, na nossa sociedade e na nossa igreja, infelizmente, banalizou. As pessoas estão autorizadas para esse pecado, como se fosse nada demais. Então, você encontrar palestras na internet de sexólogos, psicanalistas, terapeutas, psicólogos, falando do bem que a masturbação pode fazer para a saúde, hoje em dia não é difícil. Você acha várias pessoas falando do bem da masturbação. Por exemplo, a galera acompanha os culturistas aí, a galera pode se você se masturbar, vai aumentar a testosterona. E o cara está querendo aumentar o peso que ele pega na academia, ele vai embora dessa. Porque ele pega mais testosterona, porque ele não tem dinheiro, ele é menor de idade, não tem como comprar testosterona em ampola para aplicar de forma ilegal. E o cara lá no vídeo diz que se ele se masturbar, vai aumentar a testosterona, ele vai fazer o quê? Ele vai se masturbar. Ou seja, você achar que na internet te incentivando a cometer esse pecado, não é difícil. O que torna ainda mais difícil lutar contra esse pecado. Bom, aí para ele acabar de tempo, mas eu vou abrir para vocês comentarem, quero que vocês comentem. E aí eu vou terminar com uma citação, que eu não acredito que eu vou citar esse cara. Mas Vou citar Paulo Júnior. a citação, a fala dele é boa.
Cada um ser considerado. Sim. Para sair do pecado, você precisa de mais prazer em Cristo e não menos. E ele continua dizendo: troca o prazer da pornografia pelo prazer de orar, jejuar, adorar e ler a palavra. Assim, a pornografia será vencida pela troca de prazer. Quem expulsa o velho homem é o novo homem em Cristo. Então não vamos o braço desse novo homem, pelo amor de Deus. É em Cristo. A nossa força voltada para qualquer coisa é em Cristo. Não é na força do nosso braço, e no poder da nossa língua de argumentação. E etc. E aí, eu quero que você veja. Ele apontou para vocês. É questão da frente. Você está no profile. Bom, mas, sobre tudo isso, às vezes, no caso, comecei a um pecado, infelizmente, Não, eu ia falar só um comentário mesmo, que o Jonas Madureira, quando ele vai falar sobre essa que você falou de Davi, sim, sobre o pecado dele, ele vai relacionar muito com... Ele fala, né, em Romanos 6 sobre Davi. E o que é que acontece da relação da lei e da graça, né? Que quando você segue a lei, quando você está seguindo a lei, você consegue achar essas brechas. Então ele, por exemplo, eu vou cair em pecado de adultério se o meu soldado está lá na guerra e a esposa dele ficou grávida. Não vou cair em adultério não, porque eu vou trazer meu soldado de volta e ele vai ficar com a esposa dele, então eu não vou cair em adultério. Ele usou a lei para não ter pecado. O soldado voltou e não ficou com a esposa. Já sei. Eu vou colocar ele na frente da batalha e ele vai morrer. Então eu vou ficar com a esposa dele. Dessa forma, não vai ter tido adultério de novo, porque aí eu vou ter feito nela, porque eu casei com ela. E eu não matei ninguém. Ele é um bom soldado. sim. Ele estava na frente porque é um bom soldado. Então ele fica usando as brechas, né, da lei para pecar e pecar e pecar e pecar. Ele que morreu, não matei ninguém. Prove que fui eu estava aqui. O profeta veio para nós. Exatamente. Então, muitas vezes quando a gente... Existe essa coisa de, velar os pecados dessa maneira. Sim. E, só ficar passando por baixo, sendo que, na verdade, não. Isso em relação ao que você falou de identificar o pecado. Sim. Porque a gente às vezes acredita que não tem problema com isso, não tem falha com isso, velho. A gente falha em inúmeras coisas, mesmo que a gente acha que a gente falha em duas. É porque a gente não está vendo as outras 10. Então a gente falha em diversas coisas. A gente tem que se atentar para ver que a gente erra em várias ações e tentar sempre se consertar em cada uma delas. É uma coisa que a gente precisa correr atrás. E sobre a sua fala, você pareceu pra caramba o Piper falando de ter alegria em Deus, de ter prazer em Deus. A gente podia estudar ele depois, só uma sugestão. Se eu sei que tem um livro para falar sobre esse assunto. Mas a gente pega o curto, não pega o longo não. O curto é mais barato. Esse é o mesmo assunto? Plena satisfação em Deus e o outro é... Esqueci o nome do outro. O outro tem 400 páginas, o primeiro tem menos de 100. Enfim, como esse pecado infelizmente é comum, possa ser que haja pessoas em nosso meio ou que a gente venha conhecer que caem sabe ou que não sabemos, mas enfim, que cometa esse pecado, pedir ajuda para orar contra esse pecado, para lutar contra esse pecado. Quando qualquer pecado, na verdade, é uma boa opção, porque orar com alguém sobre esse assunto pode ser bom. Talvez a pessoa consiga te iluminar, no sentido de mostrar uma saída, te ajudar e buscar alternativas para isso. Tipo, como eu falei, tem que substituir esse prazer por um outro prazer. Se você só cortar, você vai entrar em abstinência. Por exemplo, não sei se vocês sabem disso,
mas cientificamente. Eu não sei se já tem artigos que refutaram isso, mas até onde eu sei, a ciência concorda que o vício não tem cura. Vício você substitui o vício pelo outro. Por exemplo, por isso que é comum você ver pessoas que foram viciadas em drogas que se viraram atletas, porque ele troca o vício na droga pelo atletismo. E aí a pessoa vai virar corredor, a pessoa vai virar maratonista.